Ontem foi um dia muito especial. Chico Buarque fez 80 anos. Ele é um intelectual completo. Cantor, compositor, escritor e foi porta-voz de um Brasil de muitos anos, 8 décadas, né? Que foi uma voz pulsante do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da democracia brasileira. Mas eu quero fazer uma homenagem a ele hoje como escritor de obras infantis. E eu quero ler para vocês que estão aqui visitando a livraria Graúna, eu quero ler essa obra, Chapeuzinho Amarelo, da editora José Olímpio, e foi um livro celebrado pela crítica, porque ele recebeu outros prêmios, um dos maiores, Prêmio Jabuti, pela obra Estorvo. Ele escreveu vários livros para leitores adultos, mas quero celebrar esse, porque eu acho uma obra emblemática, um divisor de águas na história da literatura infantil, na medida em que ele resgata um personagem muito conhecido que é Chapeuzinho Vermelho, mas ele faz uma releitura muito bacana. E o melhor, a ilustração é de Ziraldo, um outro intelectual que marcou a história da literatura infantil brasileira e que foi embora esse ano para outro plano celestial. Então vamos lá começar. Chapeuzinho Amarelo. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo, tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. A Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele.
ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirado do medo é um arremedo de lobo. E feito um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado. Eu sou um lobo! Ele gritou. Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou, sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou, eu sou um lobo! Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem estava falando. Lobo, 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 bolo, 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 bolo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse, para, assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo de Chapeuzinho. Com medo de ser comido com vela e tudo inteirinho. Lobo, bolo, lobo. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, agora ela come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato, cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O rato virou Ohai, barata é Tabará, a bruxa virou Chabru e o diabo é Bodiar. Fim. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo, o Grão-Drá, Jacoru, o Barão Tu, o Pão Bichopa e todos os Trosmons. Fim. Chico Buarque escreveu uma história emancipadora, por isso que eu rendo toda a minha homenagem para ele. Parabéns, Chico Buarque! Viva Chico Buarque! E vocês estão aqui me ajudando a fazer essa leitura para o meu canal Sabor da Leitura. Se você gostou, divulgue e acione o sininho para as próximas postagens.